você, né? Tudo bem? O que é, cara? Encheu o saco. Ô, amigão. Se liga. Ai, ai. Todos aí estão chegando, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Estou gravando essas aulas aí, pessoal, eu vou ver se eu consigo passar para vocês aí, tá? Vai ficar mais fácil, os cálculos. Vamos ver se a gente consegue. Eu estou dominando a arte desse aplicativo do Zoom, né? Então, aos pouquinhos a gente vai se familiarizando e vai sabendo como utilizar os recursos que tem esse Zoom. Então, acho que uma aulinha gravada fica legal pra caramba. É um resumo, né? Mas já dá para fazer bastante coisa. Ok? Todos já entraram? Vamos lá, vamos dar início, né? Vocês estão vendo a telinha aí? Tranquilo? Sim. Tá, então vamos lá, pessoal. Temos um exemplo aqui. A figura 1 representa um gás perfeito de volume V1, certo? A figura 1, volume V1, contido num cilindro fechado por um êmbolo de peso P, certo? E que pode se mover livremente. Colocam-se gradativamente grãos de areia sobre o êmbolo, tá? Colocou aqui um pezinho maior sobre o êmbolo, certo? Que desce até o gás ocupar um volume V1 dividido por 3, como mostra a figura abaixo. Admite-se que o processo é quase estático, ou seja, suficientemente lento para que o sistema se mantenha em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Quando eu falo em equilíbrio térmico, quem que é constante aí? Volume, não é isso? Não. Equilíbrio Temperatura. térmico com o ambiente, que por sua vez se mantém a temperatura constante. Pode-se afirmar, tá, que o peso total dos grãos de areia colocado sobre o êmbolo é igual a... Qual que seria a alternativa correta aí? Hein, pessoal? Como é que eu faço isso daí? Seria 3 vezes P, professor, porque o Oi? volume tá sendo dividido por 3. Então seria 3 vezes a pressão, porque se Da o pressão. volume diminui, a pressão tem que aumentar. Então eles aumentam igualmente porque a temperatura ela continua constante, não é? Exatamente, tá? A ideia é justamente essa. Vamos colocar aqui, vai. Acho que fica mais fácil a gente calcular. Você pode calcular isso daqui. De repente, você, na lógica que você conseguiu achar, né? Na lógica, você chegou a essa conclusão, né? Se você diminui
em 3 vezes o volume, você vai aumentar a pressão em 3 vezes. Mas supõe-se que eu não tivesse essa relação aqui e tivesse, ao invés disso, valores, né? Certo? Valores. Vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um negócio aqui legal, interessante, certo? Eu vou colocar aqui. Analisando esse problema, nós temos que... O que é constante aí? Está aqui, ó, marcado. Mantém o quê? A temperatura constante. Se a temperatura é constante, eu tenho que usar aquela fórmula lá, né? Certo? Temperatura constante, coloco o meu dedão polegar no T1 e T2, só sobra o quê? Ó? P1 vezes V1 igual a P2 sobre V2, certo? Eu vou lá resolver essa situação aqui. Vamos lá resolver isso daqui, certo? Então, é P1, não é isso? Vamos colocar a equaçãozinha aqui, ó. Coloca a equação. Inserir a equação. Então, colocamos aqui a equação. Como é que fica isso daqui? Então, fica o quê? A equação fica P1. Então, vamos digitar aqui. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Ok? P2 vezes V2. Certo? Viram novamente. Vamos lá. Qual que é o valor de P1 nesse probleminha? Ó, leia o problema. Ó. Figura 1 representa um gás perfeito de volume V1 num cilindro fechado por um êmbolo de peso P que pode se mover livremente. Coloca-se gradativamente, tá. Qual que é o valor aqui? É P1, né? É P, né? Valor de peso P. Então, coloca aqui, ó. P vezes V1. V1 é o valor de VI, né? V1 não, é V1. Igual. E o P2? Qual que é o peso de P2? É o que eu tenho que descobrir, não é isso? Então, eu tenho que saber qual que é o peso que vai aqui, ó. Então, P2 eu não sei. Vezes. E o V2, quanto que é? V2 é VI, é V1 sobre 3, certo? V1, opa, vou colocar aqui certinho. V1 V1 dividido por 3. V1 dividido por 3, certo? E vou continuar fazendo esse cálculo aqui, ó, igual. Eu tenho que calcular P2, né? O que acontece se V1 sobre V1 dividido por 3, eu tenho que passar por outro membro, né? Então vai ficar P2 igual a P1, vamos lá, vai ficar como P1 vezes V1, certo? Dividido por V1 dividido por 3. V1 dividido por 3, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que está muito pequenininho, né? Vamos colocar aqui maior. Vou colocar aqui uma altura maior, 20, vai. Pequeno ainda. Vou colocar 28. Ixi, agora ficou grandão. Certo? Nós aprendemos, por exemplo, na divisão, por exemplo, quando você for fazer a divisão de P1 vezes V1 por V1 sobre 3, tá? Eu tenho que inverter esse meu denominador. É V1 sobre 3, vai ter que ficar 3 sobre V1. Então, se eu refazer aqui, ó, vai ficar como? P2, P2 é igual a P1 vezes V1 vezes... Esse V1 sobre 3 fica 3 sobre V1, certo? Nós não falamos sobre divisão de fração? Como é que fica na divisão de fração?
Tem que inverter, né? Tá tudo errado aqui, peraí. Deixa eu inserir a equação aqui. P2 é igual a P1 vezes V1 vezes 3, 3 sobre V1. 3 sobre V1. Vai ficar igual a quanto? Fica P2 igual a P1 vezes 3, certo? Que dá 3P1. É a mesma coisa. 3 vezes P. Tá? Se o peso P, se aqui tem um peso P, então aqui vai ser 3 vezes P. Certo? Esse V1 corta com esse V1 aqui, fica 3 vezes P. Beleza? Isso daqui é uma resolução matemática. Tá? Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui ou não? Pessoal? Não. Viram? Precisa Por Não. enquanto, sem dúvida. entender, porque se você entrar em algum cálculo aí diferente, vocês vão ter que resolver. Beleza? Vamos dar continuidade aqui? Vamos continuar aqui, certo? Então vamos lá. Vamos continuar. De boa. Estudo dos gases. Continuando aqui. Transformação isobárica, tá? Que é a primeira lei de Charles-Lussac, né? Então, quando eu falo em transformação isobárica, é uma transformação que é chamada isobárica. Coloquei isotérmica aqui, mas está errado. Deixa eu colocar, eu corrigir aqui. Isobárica. Então, uma transformação é chamada de isobárica quando a pressão permanece constante, tá? Então, variam o quê? Somente a temperatura e o volume do gás, certo? Então, nós temos a equação geral dos gases, que é P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Se a pressão é constante, eu tenho que colocar meu dedo polegar em cima do P1, ó, do P1 e do P2. O que sobra para mim? V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Está aqui, ó. Essa é a fórmula que eu devo utilizar quando a pressão permanece constante, tá? Pressão constante, então é essa fórmula aqui, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. O que acontece aqui? Volume aumenta, ou melhor, volume diminui. O que acontece com a pressão? A pressão diminui também, nesse caso, tá? Eu tenho pressão constante, desculpa. Não é pressão. Desculpa, pessoal. É temperatura. Olha só, professor Marcelo está pisando no tomate. É volume, não é pressão, é temperatura. Mas é bom que a gente vai vendo os erros, né? Temperatura, certo? Então, o que acontece nesse caso aqui? Quando a pressão é constante, volume, ou melhor, volume diminui, a temperatura diminui, o volume diminui. Quando o volume aumenta, quando a temperatura aumenta, o volume também aumenta, tá? Então, isso para uma pressão constante, certo? Então, são diretamente proporcionais, tá? Temperatura aumenta, volume aumenta. Temperatura diminui, volume diminui, certo? Tá? Então, a primeira é inversamente. Essa daqui são diretamente proporcionais e a fórmula é essa daqui. Beleza? Tranquilo? De boa? Vamos dar continuidade. Essa aqui é a transformação isobárica. E a terceira, que é a transformação isométrica. Tá? Quando eu falo em métrica, eu me refiro a volume. Tá? Volume constante. Certo? Então, é a segunda lei de Charles-Lussac, né? Então, uma transformação chamada de isométrica, deixa eu arrumar aqui, isométrica, certo? Quando o volume permanece constante e variam somente o quê? Variam a pressão e a temperatura do gás, certo? Então, o volume é constante. Então, eu coloco o meu polegar em cima do V1 e do V2. O que sobra para mim? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Aqui, ó, P1 sobre T1
igual a P2 sobre T2. O que acontece nessa relação aqui? O que acontece? É a relação entre pressão e volume, né? Aqui a pressão diminui, a temperatura diminui, certo? Pressão aumenta, temperatura aumenta, tá? Esse daqui são os exemplos, por exemplo, da panela de pressão. Você tem um volume específico, que é o da panela, certo? Quando você aumenta a temperatura, o que acontece com a pressão? Ela aumenta. Concorda comigo? Concorda ou se concorda? Então, por isso que você consegue cozer alimentos a uma alta temperatura. Não evapora. Por quê? O que mantém? O volume se mantém constante, né? Se você aumenta a temperatura, você vai aumentar a pressão, né? Aumentando a pressão, você consegue cozinhar os alimentos sem que a água evapore, tá? É o mesmo procedimento, por exemplo, para você transportar gases, né? Nós temos aí o nosso gás de cozinha, que é o gás liquefeito de petróleo, né? Então, para você transportar ele, você submete ele a uma pressão alta, né? O gás você submete a pressão alta. O que acontece com esse gás? Esse gás ele se torna liquefeito, né? Se torna um líquido. Porque o que aconteceu? Você aumentou a pressão, você aumenta a temperatura. Na realidade, nesse caso aí, você diminuiu a temperatura, quer dizer, diminuiu a temperatura, ele ficou num, você diminuiu a temperatura, ele ficou numa pressão menor, né? Então, o que acontece? Ele fica liquefeito, né? Tá certo? Você transportar, por exemplo, oxigênio, o gás se torna liquefeito. Se ele for soltado no ar, ele vai se tornar um gás, ok? Então, essa relação, mais ou menos aí, né? O volume permanece constante, então varia somente pressão e temperatura. Isso acontece muito num balão atmosférico. Ah, eu quero colocar um balão atmosférico no ar. O que eles fazem? Colocam um maçarico ali, aumenta a temperatura, aumenta a pressão dentro do balão. Se ele aumenta a pressão, o que acontece? A pressão do balão é maior, ele tende a subir. Ele vai subindo, né? Certo? Aí ele atinge uma certa determinada altitude. Aí eu quero baixar esse balão. O que eu faço? Eu diminuo a temperatura. Diminui a temperatura, diminui a pressão. Então a pressão atmosférica ela vai se tornando um pouco maior e vai fazendo com que o balão ele perca altitude. Entenderam aí, pessoal, a colocação? É exatamente isso daí, essas relações que nós devemos ter. Alguma dúvida aí ou não? Tranquilo até aqui? Certo? Sim. E aqui, como é que nós fazemos esse cálculo aqui? Ó? Lembra? Um gás é mantido a um volume constante, certo? E tem a pressão inicial P e a temperatura inicial T, de 27 graus e 300 Kelvin. Determine na escala Celsius a temperatura em que esse gás exercerá o dobro da pressão inicial. O que é constante aí? Vamos lá. Estão vendo o problema aí? Como é que eu O volume é constante. Oi? O volume é constante. O volume é constante. Se o volume é constante, qual a equação que eu devo utilizar? A isométrica. É a isométrica, certo? Então, se é isométrica, eu só uso o quê? Pressão e temperatura, certo? Certo. T1 sobre T1, ok? Igual. Vamos lá. Mas, professora, a gente estava falando sobre transformação isobárica, eu acho que antes, e aí o exercício foi de isométrica. Isobárica? A gente Isobárica estava é falando de pressão pressão. constante, né? Sim, sim. Só que no slide anterior a gente estava falando sobre a transformação isobárica. Aí nesse exercício veio uma transformação isométrica. Não, a anterior, por exemplo, do cilindro lá, daquele do areia, é isso? Não, no, o slide antes disso. No slide 20.
Esse daqui, né? Isso. A gente estava falando sobre. Ele mudou de isobárica para Tá. isométrica. No slide ele corrigiu. Esse é isométrica, certo? É que eu acho que voltou, né? Mas o que eu estou falando é isométrica, é volume constante, tá? Tá. Então só aumenta, só varia pressão e temperatura do gás, certo? Então volume, você coloca o dedão, o polegar em V1 e V2, só fica P1 em P2, P1 em T1 igual a P2 sobre T2, certo? Então só vai variar a pressão e temperatura, que são diretamente proporcionais, né? Temperatura aumenta, pressão aumenta. Temperatura diminui, pressão diminui. Não, sem problema. Então aqui você vai usar isso daqui, ó. Essa maneira de calcular. Então vamos lá, P1 sobre... Vamos lá. Tudo isso daqui é igual. Qual que é o valor de P1 aqui? Um gás é mantido a volume constante, tem uma pressão inicial P, né? Então o meu P1, certo? O meu P1 é P, ok? Pressão inicial P. Então coloca aqui P. Temperatura inicial é 27 graus. Então eu nunca posso utilizar graus Celsius. Eu tenho que transformar ele em graus Kelvin, tá? Que é absoluta. Para fazer cálculos assim, eu tenho que transformar a temperatura de graus Celsius para graus Kelvin. Ok? Vamos voltar de novo aqui. Ai, cara, bola. Vamos lá. Então, voltamos aqui. Ó. Então, eu volto aqui para a temperatura de graus Kelvin. Né? Então, é 300, certo? 27 graus corresponde a 300 graus Kelvin. Que vai ser igual a... O que ele quer saber? Ó, determine na escala Celsius a temperatura em que esse gás exercerá o dobro da pressão inicial. Então, na pressão P2, ela tem que ser o dobro da P, né? Então, o que é o dobro? É 2P, não é isso? 2P. Tá difícil aqui, hein, meu? Dois P, certo? Vai ficar 2P, 2P sobre a temperatura que você tem que calcular, não é isso? T2, certo? Aí, é muito simples aqui. Aí você tem que fazer a multiplicação em cruz lá, né? Certo? P vezes T2 igual a 300 vezes 2P. Fazer a operação em cruz, certo? Então vai ficar, eu quero calcular o T2, não é isso? Então vai ficar T2 igual a 300 vezes P, ou melhor, 300 vezes 2, vou fazer a divisão aqui, desculpa aí, pessoal. Vai ficar 300 vezes 2P Dividido por P. dividido, entendeu dividido por P, entendeu? O que eu faço? É uma igualdade, né? P sobre 300 não é igual a 2P sobre T2? Faço a multiplicação em cruz aqui. P vezes T2 igual a 300 vezes 2P. Esse P ele está multiplicando com T2, ele passa dividindo. Ele ficou isso daqui, ó. T2 igual a 300 vezes 2P sobre P. Esse P eu corto com esse P, vai ficar só 300 sobre 300 vezes 2, certo? Entenderam aí, pessoal? Fica T2 igual a 300 vezes 2. T2 vai ser igual a... T2 vai ficar igual a 600 o quê? 600 Kelvin, né? 600 Kelvin. Só que ele não quer a temperatura em Kelvin. Porque está em 300 Kelvin, né? Aqui, o T2 é 600 Kelvin. Ele não quer em Kelvin, ele quer em Celsius, né? O que eu faço? Eu uso a fórmula lá, né? Eu uso a fórmula, lembra? Eu quero saber em Celsius, né? TC é igual a
TK. Essas fórmulas eu vou colocar na prova, tá? Vai ficar mais fácil para vocês calcular. Menos 273, tá? 273 Kelvin. EC é igual a TK, que é 600, menos 273, tá? Que vai ser igual a... Quanto que dá aí? 27... 27, dá 327, é isso? 327 graus Celsius. É isso? Exato. Correto? Ah, esse é o resultado. 327 graus Celsius. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Tem um exemplo do pneu aqui, tá? Pneu também é a mesma coisa. Se o ar está dentro do pneu, ele foi calibrado a uma determinada temperatura, o que é constante aqui? É o volume? É a pressão? Ou é a temperatura? Hein, pessoal? É o volume. Volume. Qual que é a fórmula que eu devo utilizar? A isométrica também. Isométrica, que é P1 sobre T1. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Aqui você tem todas as informações, que é P1, certo? Quem é T1 e qual que você tem que calcular, né? O cálculo é a nova temperatura dos pneus. Você vai ter que calcular o T2, certo? Entendido até aí? Alguma dúvida? Quer que eu faça esse ou não? Vamos continuar. Faz. Vamos lá fazer. Pode fazer. Então vamos lá fazer, vai. É que eu preciso passar as outras informações, senão lascou tudo. Vamos lá, inserir a fórmula. Então como é que fica aqui? Vamos lá. P1 sobre T1, certo? Que é transformação isométrica, certo? Volume é constante. T2 sobre T2. Vamos lá. Tudo isso é igual a... Qual que é meu P1 aqui? Hein, pessoal? Qual que é o P1 aqui? Deu problema aí. Os pneus de um automóvel foram igualmente calibrados a uma 25. temperatura de 25 graus. 25 graus é P1? Não. Não. É P1 é P. P. Não Pressão informa. normal, certo? T1 sim é 25, né? P1 é 25. Então, eu não posso colocar em 25 graus, sem colocar, transformar para Kelvin. O que eu faço aí? Pego 25 e somo com 273. Quanto é que dá? Tem que transformar esse grau Celsius em Kelvin. Não pode, eu não posso colocar direto. 298. Hã? 298, não é? 298? Isso. Então vamos lá, colocamos aqui, ó. 298. Igual. P2, qual que é? Aumentou em quantos por cento? É 20%. Seria 0,2, então? 0,2, se eu pegar P e multiplicar por 0,2, é 20% de P. Mas ele falou que aumentou 20%. Então, eu nunca utilizo 0,2. Tem que ser 1,2, entendeu? Que é 20% a mais de P. Ó, 20% a mais. Deixa eu colocar aqui, ó. Coloca aqui, ó. P vezes 1,2, tá? Entendeu? 20% a mais de P. Sobre... Entendeu essa descrição matemática? Entendi, mas O que é não sei se o 20%? resto entendeu também. Eu entendi. Por exemplo, o que é 20% a mais de R$ 30? Seria os Seria, R$ 30 seria os 30 mais, reais, o valor inteiro, mais mais os 20%. 20%. Exatamente. Então, seria 1 mais 0,2. Então, seria 1,2. Entendeu? É isso aí. Ó, continuando a conta aqui, ó. Igual
Aí você faz a multiplicação em cruz aqui, ó. P vezes 1 sobre 2, você multiplica por 298, e P você multiplica por T2. O que você quer calcular? É o T2, não é isso? Então, P vezes T2, o P ele vai passar dividindo. Então, você vai fazer essa multiplicação dividido por P, tá? Então, vai ficar P1. Vamos fazer aqui, ó. P2 vai ser igual a... Já está terminando o nosso tempo. Espera aí. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. P1 vezes 1,2 vezes 298. Certo? Sobre o quê? Sobre P, né? Aí eu corto esse P com esse P, só fica 1,2 vezes 298. Vamos lá? Então fica 1,2, aí fica P, T2 igual a P... Não, P já cortou, desculpa. É 1,2 vezes 298. O resultado disso daqui é T2. Faz aí a multiplicação. 1,2 vezes 298 dá quanto? 1,2 vezes 298 vai dar 357,60 o quê? Kelvin, né? 357,6 graus Kelvin. Certo? Graus Kelvin. T2 vai ser igual a... Aí você transforma isso daqui em graus Celsius. O que eu faço? Eu pego esse 376 Kelvin, ou 357,6 Kelvin, e subtraio por 273. Quanto é que vai dar? Daria 84 graus e 6. 84,6. 84,3. 6. Hã? Ponto 6? Ponto 6. Ponto 6. Ah, tá. Ponto 6 graus Celsius, certo? É isso aí. Tá? Esse é o resultado, 84,6 graus Celsius. Ok? Tranquilo? Entenderam aí, pessoal? Temos aí 7 minutos. Vamos lá. Vamos correr um pouquinho com a lição. Então, temperatura é um fator predominante que afeta principalmente os fluidos, né? O que eu falei para vocês? Por exemplo, em alta temperatura, você tem que ter um óleo de qualidade, para que ele não venha entrar em estado de evaporação, certo? Então, isso se relaciona à viscosidade, a uma série de coisas, certo? Tá? Então, a temperatura é um fator predominante no uso do óleo também, o tipo de óleo para cada mecanismo, né? Tem que ser analisado, ok? Vamos lá, continuando aqui. Então, quando nós falamos em temperatura, né, trabalhamos com as temperaturas nos graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tá? Então, a temperatura absoluta Rankine, tá? Que é para Fahrenheit, certo? Então, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Celsius, Fahrenheit, Kelvin e Rankine. Tá? Nós passamos para vocês as relações de escalas termométricas. Oi? Quer falar alguma coisa ou não? Então, vamos lá. Eu passei as conversões, certo? As conversões das escalas, certo? Isso eu vou passar na prova também. E as transformações, certo? Aqui, por exemplo, pessoal, é só você ver a fórmula, tá? É só você ver a fórmula. Vai ter algum probleminha com isso daqui, ó. Mas você vendo a fórmula, você só faz a substituição, certo? Por exemplo, eu quero transformar 30 graus Fahrenheit em graus Kelvin, né? O que eu faço? Eu só pego esse Fahrenheit, vejo a fórmula de Fahrenheit para Kelvin e substituo 30 em TF.
Então aí eu calculo o grau Kelvin, tá? É simples assim. 120 graus Celsius em Fahrenheit, você tem que ver a forma que corresponde a isso daqui, essa transformação. Então vou lá. Vamos lá. Ó, TF de TC para TF, eu uso essa fórmula aqui. É só isso, tá? Essas fórmulas aqui eu vou colocar na prova, tudo certinho. Então, vocês vão fazer a transformação tranquilo, tá? Vamos lá. Temos aí 5 minutos. Pascal elaborou o seguinte princípio, né? Qual foi o princípio que ele elaborou? Que se um ponto qualquer de um líquido homogêneo é incompressível, tá? Em equilíbrio, ele sofre uma variação de pressão em todos os pontos desse líquido. Serão submetidos a essa mesma variação. Você lembra que eu falei? Vocês lembram que eu falei desde o começo, né? Que um fluido, ele é homogêneo e ele é incompressível, tá? Homogêneo por quê? Porque a variação de volume de um ponto para outro é o mesmo. Então, ele é todo homogêneo, tá? Ele não perde, ele não se perde no meio do caminho, tá? E eu falei também que um líquido, ele é incompressível, tá? Por que ele é incompressível? Você aperta ele de um lado, a mesma pressão que você tem no começo, você vai ter em todo o sistema hidráulico ou no sistema de elevador, tá? Então, a pressão ela não muda também. A pressão é a mesma. O que vai mudar é a força com que você levanta algum equipamento lá do outro lado, tá? Aí eu dei o exemplo da injeção do médico, né? Você aperta o êmbolo lá e você vê que a água ela sai com uma força, sai aquele espirro de remédio, né? Porque você, com uma pequena força, sai aquele espirro, porque toda a pressão era transmitida de um lado para outro. Dei o exemplo também dos elevadores de carro, né? Você tem um elevador de carro, onde você tem a base da parte pneumática, você tem um compressor. Esse compressor ele joga uma força no começo, ali no início do seu elevador, e esse elevador ele aciona o sistema hidráulico, e essa pressão ela passa por todo o sistema até poder levantar um carro lá na frente. Então a pressão é a mesma, mas com uma pequena força você consegue acionar um peso enorme lá na frente. Então, isso daí é o sistema de Pascal, né, que se aplica. Tá? Então, nós falamos aqui, por exemplo, temos ainda 2 minutos. Né? O sistema de Pascal é isso. Né? Você tem o êmbolo 1 e a área 1, certo? E você tem o êmbolo 2, que é maior, e a área 2. Tá? Você aplica uma força F1 e você levanta uma força F2. Você está vendo aqui o volume? Ó? O volume aqui é o mesmo daqui. O que muda é a altura, porque aqui a área é menor. Tá? Então, o mesmo volume que você desloca aqui é o mesmo volume que você desloca aqui. Tá? Só que a altura é diferente. Né? Porque você tem uma área menor, você tem uma área maior, então o volume é o mesmo. Então a altura é menor. Não tem jeito. Então o que você, ó, de acordo com o princípio de Pascal, os acréscimos de pressão sobre o êmbolo são iguais. Ou seja, se você pressiona essa força aqui, o que é pressão? Né? Não é força sobre área? Então, essa pressão que é aplicada aqui é a mesma que passa em todo o sistema do êmbolo. Tá? Então, a pressão vai ser a mesma. Só que a força que você levanta vai ser muito maior aqui, em virtude da área ser maior aqui. Entendeu? Então, a conclusão que nós temos é justamente isso. Portanto, F1 sobre A1 é a pressão 1, certo? Então, a pressão 1 é igual à pressão 2, certo? Então, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, certo? Analisando essa relação do slide, nós temos aqui, ó, área 2 maior que A1, que é a área 1, certo? E a força 2 maior que a força F1, ok? Então, área 1 ou melhor, área 2 maior que A1, área 1, e F2 é maior do que a força F1. Então, a variação, aumento ou diminuição da intensidade da força dependerá da relação entre as áreas dos êmbolos 1 e 2. Beleza? Finalizando aqui, daqui 10 minutos a gente volta com a conclusão dessa lição. Beleza? Tranquilo? Até daqui a pouco. Beleza, Marcos. Falou.
E então que esse pão dá passos para. É chata, né?